Sejam todos bem-vindos à próxima palestra. Quem vai falar com a gente agora é a Carla Deliberato. A Carla é fonoaudióloga, ela é especialista em dificuldades alimentares e ela atua em equipe multidisciplinar nos casos de recusa e seletividade alimentar. Ela é formada pela PUC, especializada em motricidade oral com ênfase em disfagia e especializou-se em voz também. A Carla vai falar pra gente hoje sobre oferecer líquidos ao bebê, né? Então, qual a melhor forma aí de oferecer líquidos ao bebê? Quando a gente introduz os alimentos, a gente tem que introduzir a água também, né? Depois de um ano, vamos introduzir outros tipos de líquidos também. E como que é feita essa transição? Qual a melhor forma de fazer? Que copo escolher? Enfim, a Carla vai falar bastante pra gente sobre isso. Espero que vocês gostem da palestra. Tenham todos uma ótima tarde. Olá, tudo bem? Eu sou Carla Deliberato, eu sou fonoaudióloga. A Aline pediu para eu falar um pouquinho sobre a oferta de líquidos ao bebê, né? Então, eu vou conversar com vocês a respeito disso. E a aula de hoje o tema é oferecendo líquidos ao bebê. Quando a gente pensa em líquidos ao bebê, a primeira coisa que vem à cabeça é quando começar a ofertar outros líquidos. Antigamente era muito comum, né, as mães darem chá para o bebê, ainda desde muito novinho, porque aliviava a cólica, né, tinha lá os motivos. Porém, a recomendação hoje é que até o 6º mês de vida o bebê ingira apenas o leite materno. E após o 6º mês, sim, para se iniciar a oferta de água. Outros líquidos, né, chás, sucos, leite com fórmula láctea, água de coco, refrigerante, então, não é para ser ofertado para o bebê com 6 meses, apenas após 1 ano. No caso do refrigerante, a recomendação é para nunca ofertar, né? Os chás, no caso, eles têm um baixo valor nutricional, eles podem irritar a mucosa gástrica e comprometer a absorção dos nutrientes e dificultar um pouco a digestão. O suco, ele é rico em açúcar, favorece a obesidade infantil, também pode dar um pouco de desconforto abdominal nas crianças. O leite com fórmula láctea, ele tem muito risco de desenvolver alergia na criança, então é recomendado após 1 ano de vida. Água de coco, estou falando em linhas gerais, eu não vou me aprofundar aqui em cada alimento. A água de coco ela é rica em potássio, uma quantidade muito maior que a água, mas ela também tem açúcar. E o refrigerante, ele nunca deve ser ofertado porque prejudica o esmalte dos dentes, é rico em açúcar, desenvolve obesidade, diabetes, a cafeína pode provocar insônia, alteração da pressão arterial e esse alimento também pode causar desconforto abdominal, gases, dor, cansaço, irritabilidade. E aí a gente pensa o seguinte, bom, então, como eu vou iniciar essa oferta de água para o meu bebê, né? E aí eu dividi em 2 grupos, bebês que mamam em peito exclusivo e bebês que já mamam em mamadeira. Lembrando que bebês que mamam em peito exclusivo, em alguns casos, eles precisam receber o complemento. E o que a Organização Mundial de Saúde e a Unicef recomendam é não utilizar a mamadeira. E aí sim, nesses bebês com menos de 6 meses de idade, eles introduzem o copinho, que eu vou mostrar mais pra frente. Já os bebês que mamam em mamadeira, eles podem utilizar o copinho ou podem começar a utilizar copos de transição, mas a partir dos 6 meses de idade. Bom, quais os tipos de copos que existem? Muitos no mercado. Não tem todos aqui, esses são alguns exemplos que eu coloquei.
Porque a verdade é que não existe uma regra a ser seguida, né? Então, aqui, a primeira foto é um copinho utilizado com bebê de menos de 6 meses, né? Aquele que eu citei que até os recém-nascidos podem utilizar. Depois vem copo com bico rígido, depois um copo com bico de silicone, copo com canudo flexível, copo com canudo rígido, um copo que ensina a criança a sugar, um copo de plástico aberto, e um copo com tampa. Algumas mães gostam desse copo com tampa porque o bebê consegue, né, manejar o copo e o líquido não derrama todo sobre ele. Mas assim, qual o critério? Como escolher o melhor copo de transição? Não existe a regra, como eu falei, existem algumas características que a gente tem que levar em conta e ver o que é melhor e mais indicado para o bebê naquele momento que ele está. Então, por exemplo, o tipo do bico do copo de transição. Ele pode ser rígido, ele pode ser macio. Então, o bico rígido, por exemplo, é esse bico aqui. Ele é durinho, né? O bico macio é esse outro aqui, é um bico de silicone, ideal para crianças que estão com o dentinho despontando, então, porque não machuca, né? Não cutuca tanto. Então, assim, em relação ao bico, a gente tem que ver o que a criança mais necessita naquele momento e que ela se adaptaria. Existe bico com e sem válvula antivazamento. Essa válvula antivazamento, ela fica interna. Aqui tem uma válvula, essa válvula que fica interna, ela pode ser retirada também. A única diferença é que nesse copo, a criança, para conseguir ativar a válvula, ela precisa sugar. E se a criança não consegue fazer isso, não vai ativar o líquido, o alimento que está dentro dela. Também tem copos com válvula anti-ar ou anti-gases, que os manuais dos copos falam que evita que o bebê engula ar e diminuindo a chance de ter cólicas. Também tem as alças nos copos, tem com alça, sem alça. Isso ajuda o quê? O bebê a ter mais independência, mais autonomia de levar até a boca, porque geralmente são alças ergonômicas e anti-escorregadias. Então, nesse caso, esse copinho tem umas bolinhas aqui, que evita que escorregue mesmo. E tem também toda a linha de copos com canudo, os canudos são super variados. Alguns copos com canudo são indicados para crianças acima de 1 ano, mas tem copos que crianças com menos de 1 ano podem utilizar, né? A única consideração no copo com canudo é que a criança tem que saber sugar o canudo. Com relação à oferta no copinho, aquele copinho pequenininho, né? Então, assim, por que que se recomenda esse copinho e não a mamadeira? Porque o uso da mamadeira pode gerar distorções no funcionamento da musculatura orofacial e pode provocar alterações ortodônticas, né? A gente sabe que na mamadeira, o bebê não faz tanta força para sugar, né? Então, o leite, ele praticamente desce, o esforço de sucção é muito menor do que quando está em seio materno. O copinho evita essa introdução precoce das mamadeiras, então, vamos imaginar que o bebê precisa receber o complemento e ele recebe isso na mamadeira. Alguns bebês, quando recebem na mamadeira, eles tendem a querer mais a mamadeira do que o seio. Por quê? Justamente pelo esforço. Na mamadeira, o líquido vem mais rápido do que no seio. O copinho, o bebê controla a ingestão de leite e estimula os movimentos corretos da mandíbula e da língua, favorecendo o posicionamento correto para a amamentação, né, no caso da língua. O copinho também proporciona mais experiências sensoriais do que a mamadeira. Por quê? O copinho é aberto, o bebê consegue sentir o cheiro daquele alimento, né, do que na mamadeira, que é um recipiente fechado. E o copinho também, os estudos mostram que estimula a produção de saliva e lipases linguais, resultando numa digestão mais eficiente. Eu vou mostrar agora, acho que vocês já viram, mas eu vou passar um vídeo de exemplo, é um vídeo da Sociedade Brasileira de Pediatria,
é um exemplo de bebê usando o copinho e algumas considerações. A orientação do Ministério da Saúde é que, caso necessite dar leite ou líquidos aos bebês, isso seja feito através de copinho e que não pode despejar o líquido em suas bocas. Receber líquido por copinho contribui para o aprendizado de mamar no peito e manter a amamentação, desde que a técnica seja correta e o copinho adequado. Durante toda a técnica, o bebê deve ser mantido sentado ou semi-sentado no colo do cuidador, com a mão do mesmo apoiando as costas e nuca do bebê, e sua cabeça permanece livre e alinhada com o corpo. O queixo afastado do tórax e suas mãozinhas desembrulhadas e próximas ao copinho ou segurando-o. Colocar líquido no copinho até a metade e mantê-lo na boca do bebê, inclinando-o quando ele pedir leite e desinclinando-o ao pedido de descanso. O copinho transparente permite a visualização da língua, do lábio e líquido. Sua borda virada para fora e abaulada facilita seu encaixe nos cantinhos da boca do bebê e que o lábio inferior vire para fora, estimulando o reflexo de busca do líquido no copinho e o canolamento das laterais da língua. Assim, diminui o derramamento do líquido e evita o engasgo. Sua confecção em vidro permite a esterilização e fervura. Bom, então a gente viu o vídeo que exemplifica os bebês com menos de 6 meses tomando no copinho. E o que eu vou falar para vocês agora é como é que a gente estimula o bebê a sugar no canudo. Como que faz isso? Então, vou passar aqui duas formas. Existe um copo específico para treino de sucção, que é esse copo que está aí na foto, que é esse copo aqui, que é o copo do urso. Esse copo, ele tem um sistema que permite que a água fique sempre dentro do canudo e ele é flexível. Então, quando a gente aperta esse copo flexível, a água sobe, como está subindo agora. E quando a gente posiciona entre os lábios e aperta, a água automaticamente vai para a boca e a gente acaba deglutindo. Então, a gente vai fazendo isso várias vezes e o bebê vai engolindo e ele vai pegando o jeito mais ou menos que para ele conseguir ter água na boca, ele precisa sugar. Então, eles pegam super rápido o jeito de sugar nesse copo. Muito bom esse copo. Esse copo, até onde eu sei, não é comercializado aqui no Brasil. Então, eu estou passando o link abaixo, não, no slide, para vocês
consultarem se quiserem. Outra forma de estimular o líquido, né, de treinar a sucção no canudo, é fazer com um canudo isolado e depois em um copo com canudo. Então, como que seria no canudo isolado? Pega um copo de água, pega um canudo, vou mostrar aqui também. Esse aqui. Pega um copo de água, pega um canudo, a gente vai apertar, a água vai subir, a gente vai colocar na boca, vai soltar com o dedo. Vai fazendo isso várias vezes com o bebê, e depois que ele entender assim, que ele pegar o jeito, fazer isso no copo com canudo normal. Nem todo mundo consegue dessa forma. Tem gente que fala que dá certo, tem gente que não fala, que fala que não dá, mas é uma dica aí para estimular a sucção. Vou mostrar para vocês agora um pouco disso que eu falei, alguns exemplos de bebês em fase inicial de treino de sucção em diferentes copos, né? O primeiro é um bebê de 9 meses que, uma vez que ele tomou nesse copo do urso, já compreendeu como que funcionava a sucção e já começou a tomar no copo de canudo convencional. Esse copo que aparece no vídeo é um copo de canudo de silicone. Vou mostrar para vocês verem. É gostoso tomar água? Delícia, mata a sede. Não quer mais? Tá bom. Então, esse primeiro vídeo que vocês viram, o bebê está interessado no canudo, faz pequenas sucções, uma sucção até vai um pouco mais na boca, parece que vai coordenar, mas consegue deglutir. Mas bastou um dia usando o copo do urso para conseguir sugar no copo convencional. O segundo exemplo é um bebê também em fase inicial de treino. Esse segundo vídeo que eu vou passar, vocês vão ver que o bebê ele precisa de pausa. Então é preciso ser retirado o copinho para ele conseguir dar conta daquele líquido na boca e conseguir deglutir. Ele tem bastante escape extraoral de água, mas se mostra muito interessado ao canudo, à sucção, à água e vai muito bem também. Vou passar para vocês agora. Esse vídeo tem uma hora que ele suga, vai um volume maior, ele não sabe muito bem assim como lidar com isso, parece até que vai se afogar, que vai engasgar, mas consegue se organizar e deglute. Isso que a gente viu é o normal de quem está começando a sugar, a treinar essa habilidade num líquido tão ralo como a água, né? Foi super bonitinho. O outro vídeo também é o mesmo bebê em momentos diferentes. O terceiro vídeo é um vídeo que o bebê se interessa pelo líquido no copo e quer ter autonomia de levar na boca, de tomar. Ainda tudo muito desorganizado, né? Porém, muito interessado, e é muito importante a gente dar essa oportunidade para a criança, né? De treinar isso na hora certa. Leva na boca de novo ali. Pra ver. Não consigo. Ele tem uma força, né? O olho. Olha que força, gente. Ele tem. Dá pra mim, Joaquim. Vamos ver.
quarto vídeo é essa menininha com um copinho aberto, este aqui, também super interessada em levar na boca. Essa menina, ela está com 1 ano e 9 meses e ainda não tem a habilidade suficiente para tomar o copo no copo sozinha, no copo aberto. Está em fase de treino, ainda tem muito escape extraoral, encordena algumas vezes, mas está indo muito bem. E o último vídeo, o quinto vídeo, é um menino tomando no copo aberto a sua água, já bem mais coordenado comparado com todos os outros vídeos que a gente viu, né? Ele mesmo faz as pausas, ele tem autonomia, então ele já está tomando com mais independência essa água aí. Tá gostosa essa água? Tá. Vai beber mais água? Que delícia. Vai beber toda a água? Tá bebendo de boca aberta, né? Hein? Prestando atenção na televisão, né? Vai beber mais água? Bom, vimos esses vídeos e assim, pensando, que cuidados ter durante a oferta do líquido? Existe alguma recomendação, alguma coisa para se preocupar? Não. A única coisa que a gente tem que ficar atento é garantir que o bebê esteja bem acordado, para evitar que ele se engasgue, porque ele está com rebaixamento do nível de consciência, ele está com muito sono, está quase dormindo. Não é o momento ideal de ofertar um líquido desta forma. Outra coisa importante é observar a postura dele. Então, para ele conseguir ter um bom desempenho na sucção, a postura dele é fundamental que esteja adequada, né? Então, evitar que ele esteja muito reclinado, evitar que ele esteja totalmente deitado. Por quê? Mesmo na melhor postura, num momento melhor dele, bem acordado, o escape extraoral vai acontecer. Então, assim, ele vai derramar água entre os lábios, vez ou outra, ele vai colocar muito líquido na boca, vez ou outra, ele vai engasgar, ele vai ter pigarros. Isso, de forma esporádica, é normal e esperado. Porém, se a criança tem muitos engasgos, ela fica vermelha quando ela está tomando esse líquido, ela fica sem ar, aí é bom consultar, sim, um médico, um profissional especializado, um fonoaudiólogo especialista em deglutição, para ver o que está acontecendo aí. Mas, via de regra, pequenos engasgos, derramamento de líquido é super normal e esperado. O que temos que considerar neste processo de ingestão de líquido é que é um processo de aprendizado como outro qualquer, como quando ele está comendo alimentos, ele está aprendendo, ele está manuseando, ele está conhecendo aquele alimento. O líquido é a mesma coisa e que exige uma habilidade de sucção, né? Um treino, uma coordenação, respiração, sucção, deglutição, num canudo. Então, é um processo de aprendizagem que exige treino dessa musculatura orofacial associado a experiências positivas do bebê com o copo e de quem está nessa relação.
Outra coisa importante é a gente não pressionar o bebê para ele tomar todo aquele líquido que está ali, ele aceitar o canudo, ou ficar tenso que o bebê se sujou, que ele derramou água, que isso é negativo. Não, isso faz parte do processo. A gente tem que deixar o processo mais positivo, mais natural possível. E cada bebê vai de um jeito, né? Então, aquela bebê do vídeo, um dia usando o copo de treinamento de canudo, no outro dia já estava sugando no canudo convencional. Não existe regra, não existe tempo. Cada bebê tem um ritmo e nós devemos respeitar o ritmo do bebê. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre a introdução dos líquidos. Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me consultar por e-mail, como vocês acharem melhor, por telefone, WhatsApp, como quiserem. Os meus contatos estão abaixo. Muito obrigada.